Boa tarde, mais um sábado aqui na sua companhia. Obrigada sempre pelo carinho, pela audiência. Nós estamos sempre aqui para levar até você uma melhor qualidade de vida, falando de atividade física, passando para você receitas totalmente saudáveis. E olha só, hoje, atenção mulheres, para o quadro Doutor Responde. E olha a participação do Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista, que vai falar sobre reposição hormonal e o seu coração. Então, atenção! O que acontece com o coração? Como protegê-lo? E fazer ou não a reposição hormonal no ponto de vista cardiológico. Já pensou? Hoje a nossa convidada é a doutora Paula Carrilho, hematologista, e nós vamos falar sobre mieloma. É daqui a pouquinho. No quadro Comer Bem, uma deliciosa salada de quinoa. Tudo de bom, saudável e olha, pelo que eu percebi, é uma salada que vai saciar a sua fome. E na atividade física de hoje, treinamento funcional. Mas é um treinamento funcional adaptado para você fazer aí da sua casa, ok? Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou iniciar o programa com a hematologista doutora Paula Carrilho. Boa tarde, doutora Paula. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, a gente sabe da correria de vocês, mas vocês sempre arrumam um tempinho para vir aqui e falar sobre algum assunto, principalmente assuntos importantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mieloma. Fala o que é o mieloma. Eu, em 18 anos, nunca gravei sobre essa doença. O mieloma múltiplo é um câncer da medula. É mieloma múltiplo? Mieloma múltiplo. Existe a célula o plasmócito dentro da medula óssea, que ele sofre uma clonalidade e começa a produzir de maneira errada, né? Se torna uma célula neoplásica. E o plasmócito ele é responsável de produzir os nossos anticorpos, as imunoglobulinas. Então é isso que vai estimular a doença mieloma múltiplo. Qual a diferença? Dá para, assim, porque você falou câncer de medula, em relação à leucemia, não tem nada a ver uma doença com a outra, né? Não, a leucemia é uma doença relacionada, é um câncer da medula relacionado aos leucócitos. O mieloma múltiplo é um câncer da medula relacionado aos plasmócitos. Tem sintomas diferentes e evoluções diferentes. Quais são os sintomas, então? O que caracteriza o mieloma múltiplo, os principais sintomas são anemia, que o paciente pode ter pela infiltração na medula óssea da doença. Então, o paciente tem o cansaço. Tem alterações ósseas, então o que é muito marcante a dor óssea no paciente. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Os ossos mais acometidos são costelas, o quadril e a região lombar, a coluna. Certo. Né? Porque o mieloma múltiplo ele pode alterar várias partes de vários ossos. Mas o mais frequente são esses. Pode ter também insuficiência renal, né? Porque um dos órgãos alvos dessa doença é o rim, né? Pela precipitação dessas proteínas, desses anticorpos nos túbulos renais, evolui com a insuficiência renal. Certo. E essa doença não tem cura? Não, ela não tem cura. O que acontece? Quando nós diagnosticamos, quando tem as indicações de tratamento, nós fazemos a quimioterapia. A quimioterapia é o principal tratamento, o único tratamento? Não é o único. Para pacientes jovens elegíveis a transplante de medula óssea, nós fazemos a quimioterapia, depois o transplante. Qual que é a função do transplante? Aumentar a sobrevida livre de doença, visto que é uma patologia que não tem cura. Certo. E existe uma idade que a pessoa está mais propensa a desenvolver essa doença? Sim, geralmente é mais no idoso, entre 65 a 70 anos. 18% dessa faixa etária, desses pacientes podem ser acometidos com menos de 50 anos e 3% abaixo de 40 anos. Então a gente vê também alguns pacientes jovens tendo a doença. Doutora Paula, como é uma doença que não tem cura, o tratamento sendo a quimioterapia, mas a quimioterapia ela é feita por um período. Como é a vida desse paciente? Geralmente, quando não tem tanto comprometimento ósseo, eles têm uma vida, uma qualidade de vida boa. Né? Esses pacientes que fazem o transplante, que ficam por um bom tempo sem a doença, também tem uma qualidade de vida boa. Por exemplo, a doença fica estacionada, a pessoa tem uma vida normal. Normal, continua trabalhando. Não faz quimioterapia, não está fazendo nenhum tipo de tratamento. Não.
Às vezes, em alguns tratamentos, a gente faz uma manutenção ou mesmo após transplante, mas é por um período. E como que é feito o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é pelo hemograma, que nós iremos avaliar a anemia. A eletroforese de proteína, ela é bem marcante para o diagnóstico. Então, nós iremos ver um pico monoclonal, que nós chamamos. É esse pico dessa proteína da imunoglobulina. Então, é bem marcante, bem característico. Isso é importante quando os médicos, os clínicos solicitam e já encaminhar o paciente, porque às vezes a gente faz um diagnóstico precoce. Nós fazemos a coleta também de creatinina para avaliar a função renal. No mieloma, o mais importante é a ressonância de corpo total, que nós iremos analisar todos os ossos e com a ressonância nós pegamos lesões pequenas. O raio-x nós vemos as lesões, mas quando elas já estão num tamanho maior e é mais fácil de ser visualizada. Mas na ressonância nós pegamos lesões pequenas e isso é importante para o diagnóstico precoce e o tratamento. Então a pessoa tem uma vida normal, faz a quimioterapia ou transplante, depois continua levando a vida dela normal, sempre ao médico com acompanhamento, isso. Quando necessita faz de novo a quimioterapia, é assim que é a vida. Nós tratamos, entra em remissão, né, que nós falamos, entra numa fase de platô, não tem as manifestações da doença e nós iremos acompanhando esses pacientes a cada 3 meses, 2 meses a 3 meses e qualquer sinal de evolução, reestadiamos tudo novamente com o exame da medula, com a ressonância, com o hemograma, com os exames laboratoriais e reiniciamos o tratamento. Bom, é sempre difícil perguntar, né, se existe o porquê, uma causa, né, quando se fala em câncer. Dá para se falar em alguma causa? Assim, muitos pacientes a gente não conhecemos as causas. Alguns podem ser também por contatos com agrotóxicos, inseticidas, radiações, né? E existe uma porcentagem muito pequena genética, né? Certo. Então, para prevenir também? É fazer exames de rotina. De rotina para pegar sempre... E sempre que apresentar uma dor óssea, ir atrás. Não achar que só foi porque pegou um peso persistindo, tem que ir atrás. E porque principalmente pacientes jovens, né? Como toda doença, né? Quando você pega ela no início, é um pouco mais fácil para ser tratada, né? Bem melhor. O paciente está em condições clínicas melhor, né? Então, bem mais fácil. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É um prazer. Nós vamos para um breve intervalo, mas você não sai daí não, porque ainda hoje, participação especial do cardiologista Dr. Cláudio Bongiovanni. E olha só, ele vai falar sobre menopausa e o coração. A gente só está começando, não sai daí não. Estamos de volta e agora sim a gente vai para aquele quadro Comer Bem, com uma receita super saudável com a Giovana, nutricionista, que está aqui pela primeira vez. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Maite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? A receita de hoje é? Uma salada de quinoa que cai bem em qualquer época do ano. Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento Canda, a força do campo. Giovana, fala um pouquinho pra gente o porquê você escolheu essa salada, os benefícios dessa salada e depois a gente vai passar os ingredientes para os nossos telespectadores. Bom, Maíta, a quinoa ela é um grão riquíssimo em flavonoides que tem ação antioxidante no nosso organismo, então ele favorece os benefícios e a ação contra muitas doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, diabetes, porque a quinoa é um grão de baixo índice glicêmico, então os diabéticos eles podem sim fazer o consumo desse grão, fora que ela é riquíssima em vitaminas do complexo B, vitamina C e E também, que acaba auxiliando bastante ali em várias ações para o nosso organismo, favorecendo o aumento da saúde e da vitalidade do indivíduo. Olha só. E agora então passa os ingredientes, Giovana. Bom, aqui, Maíta, a gente vai utilizar em torno de meio pepino. Aqui a gente vai cortar eles em cubinhos. Meio pimentão, você pode utilizar tanto pimentão vermelho quanto amarelo, o que você preferir. Aqui eu utilizei meia cebola grande, tentei cortar o mais pequenininho que eu consegui, justamente só para a cebola ela dar aquela lembrança que ela tá ali, e um tomate inteiro.
Depois ali com os temperos a gente vai entrar com azeite, limão e sal. Em relação à quinoa, eu já deixei ela pré-cozida aqui, já passei ela todo no processo que ela deveria ser Essa passada. é a quantidade que você utilizou? Isso, eu utilizei cerca de 1 xícara inteira, Certo. 1 xícara de chá. Para cozinhar ela é simples? É simples, a gente só tem que passar pelo processo de lavagem antes, porque senão ela acaba deixando um gosto residual meio amargo na boca. Mas é só você colocar em torno de 2 a 3 dedos acima de água, em relação à quantidade da quinoa crua no recipiente que você Não for coloca utilizar. sal nada, só água. Só ela. Ela vai passar por um processo de cozimento entre 15 a 20 minutos até você esperar toda a água secar. Bom, a Giovana já trouxe ela pronta aqui e depois na hora de colocar os ingredientes, precisa esperar ela esfriar ou não? Não, terminou, é só você incorporar o restante dos ingredientes que já tá Então vamos pronta. lá. Vamos? Mãos à obra. Então vamos lá. Aqui não tem, o processo ele não vai alterar, né? Então você pode colocar os ingredientes conforme você for cortando, sem problema nenhum. Aqui eu vou incorporar a cebola, já coloquei o pimentão, o tomate. Todo mundo tem a ideia de que salada é ali, né? Folha, tomate e tal. E é Mas uma não. maneira diferente, aí você consegue Sim, comer melhor, né? Com certeza. Fora que a quinoa ela é um alimento de alto valor nutricional. Então, assim, ela é bem completa em relação a tudo. Tanto proteína, quantidade dos macronutrientes, né? Proteína, carboidrato, lipídio, ela é bem completa e bem legal. Fora que fica extremamente bonita, fica super Sim. colorida. Aí aqui a gente vai só misturar mesmo, incorporar totalmente todos os ingredientes. E vir com um tempero. O tempero é a gosto, quantidade de azeite, sal, limão, conforme o gosto de cada um. E tá pronto, não tem segredo, fica super fácil, super bonita. Gente, olha só. Vou provar agora aqui a minha receita. Salada de quinoa. Fica bonito, né? Bonito e ela sustenta, né? Porque, ó a diferença. Você só comer folhas, né? Entendeu, Luizinho? Aprovado? Fica muito bom, né, Maria? Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu pelo convite. Primeira e venha mais vezes com essas receitas deliciosas, ok? Pode deixar. Bom, você já sabe que tem que se alimentar saudável e tem que fazer uma atividade física. Então agora no nosso quadro Corpo em Movimento, você vai ter uma aula de treinamento funcional adaptado para você fazer na sua casa com o professor Tiago. Vamos ver? Boa tarde, Tiago. Corpo em Movimento. Oferecimento Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Hoje a gente vai passar mais um pouquinho do treinamento funcional, só que para quem vai fazer em casa. O treinamento funcional consiste de movimentos naturais que são realizados no nosso dia a dia, com um movimento simples de correr, puxar, agachar, essas coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia. Hoje eu vou mostrar alguma sequência de exercícios que dá para a gente, para quem não está nos assistindo, fazer em casa. Hoje estamos com as nossas alunas, a Jéssica, a Michele e a Luciane, que vão demonstrar alguns exercícios para ser realizado em casa. Primeiro a Jéssica, ela vai realizar um movimento simples de agachamento, cujo é o afastamento das pernas nas larguras dos ombros, mãozinha para frente, agachou. Isso, sempre preservando o joelho, não podemos deixar passar muito da ponta dos pés. Agora a Michele, ela vai demonstrar o velho e básico polichinelo, onde consiste em abrir as pernas e bater as mãos em cima da cabeça. Agora a gente vai demonstrar um abdominal. A Luciane vai demonstrar pra gente o abdominal remador.
Com o corpo todo estendido, colocou as mãos para trás, abraçou o joelho. Essa foi uma série básica de exercícios que dá para a gente montar um circuito de funcional em casa. Qualquer um consegue realizar, não precisa de materiais e nem muito espaço para ser feito. Maíta, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e aguardamos o próximo convite. Obrigada pela participação, professor Tiago. Falando em atividade física, vamos relembrar aquele equipamento, aquela novidade da Movement, que é o MoveBench. O MoveBench é um kit completo para os seus treinos em casa. Gente, além de o equipamento ser bonito e combinar com toda a decoração da sua casa, em qualquer ambiente, ele fica simplesmente perfeito. E olha só quantos exercícios que você pode fazer com o MoveBench. Confira! O MoveBench é um kit completo para os seus treinos em casa. É um aparelho que você coloca em qualquer ambiente da sua casa. Ele combina com todo o mobiliário residencial. Com o design inspirado, o MoveBench se integra à arquitetura e decoração da sua casa, deixando-a muito mais bonita e acompanhando o seu estilo. MoveBench combina com seu treino e combina com a sua casa. Viu só que maravilha? E se você quiser adquirir o MoveBench para você, é só você acessar a loja online da Movement, que está aí no seu vídeo. Acesse a loja online, entre lá e faça a sua compra, porque vale a pena. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre coração e menopausa com o cardiologista Dr. Cláudio Bongiovanni. Não sai daí não, porque é rapidinho e eu volto já. Estamos de volta e agora a gente vai para o quadro Doutor Responde, onde nós tiramos todas as suas dúvidas e essa é direcionada para as mulheres. Então, atenção mulheres, que nós vamos falar sobre menopausa e coração com o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista. Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marcelini, especializado no teste de Covid-19. Olha só a pergunta então. Menopausa e o coração da mulher. O que acontece com o coração? Como protegê-lo e fazer ou não a reposição hormonal do ponto de vista cardiológico. Quem fala sobre esse assunto é o Dr. Cláudio Bongiovanni, cardiologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Maíta, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Eu vou ler a pergunta que você fez aqui. Boa tarde a seus telespectadores. Você elencou algumas perguntas. Menopausa e o coração da mulher. O que acontece com o coração? Como protegê-lo? E fazer ou não terapia da reposição hormonal? Muito bem, é um tema legal, um tema bem atual. Menopausa e o coração da mulher. Então, o que acontece na menopausa? Assim que a mulher vai chegando próximo dos 45, 50 anos, existe uma diminuição da produção do estrogênio, basicamente, que é o hormônio ligado mais à reprodução. O estrógeno, o que ele faz com a parte circulatória? Ele tem um efeito vasodilatador, ele atua como dilatador do sistema arterial. Além do que, ele atua como estabilizador de membrana. O que significa isso? Ele protege aquela capa interna das artérias, protege o endotélio vascular e parece que tem um efeito que afina um pouquinho o sangue, um chamado efeito antiagregante plaquetário. Ou seja, antes da menopausa, as doenças cardíacas, as doenças obstrutivas do coração, principalmente a doença coronária, ela é mais do público masculino, 3:1 mais ou menos assim. Quando a mulher entra na menopausa, que existe uma diminuição desse fator protetor, desse hormônio feminino, a incidência da doença cardíaca aumenta no sexo feminino.
porque ela perdeu aquele fator protetor. Acrescido a isso, os hábitos de vida da mulher, dupla, tripla jornada, trabalha fora, é mãe, é esposa, a mulher começou a fumar um pouquinho mais, o nível de estresse aumentou, os hábitos de vida não ficaram saudáveis, porque ela saiu para trabalhar também. Então, a diminuição do estrógeno e uma má qualidade de vida do público feminino, isso faz com que depois do climatério a incidência de doença cardiocirculatória aumente na mulher. Como fazer para proteger? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas a receita de bolo é mais ou menos igual para todos os sexos, é procurar ter hábitos de vida saudáveis. Evitar de fumar, se for hipertenso, controlar a hipertensão, manter controlados os níveis de colesterol, procurar ter hábitos de vida saudáveis do ponto de vista psíquico, ter um estresse controlado, fazer atividade física, enfim, controlar os fatores de risco que agridem o coração. E fazer ou não a terapia de reposição do estrógeno? Fazer reposição hormonal. Teoricamente, se você fizer a reposição do estrógeno, você causa um efeito protetor na mulher. Já tem vários trabalhos, alguns foram a favor, outros foram contra esse tipo de reposição. O que deve ser levado em conta? Primeiro é a quantidade que você faz de reposição, quanto você usa de estrógeno para reposição na mulher. Então isso aí tem que ser individualizado. O que significa isso? Só o profissional, só o ginecologista, em consonância com o cardiologista, eles discutindo caso a caso, se a mulher tem indicação ou não de fazer a reposição. Então, o ginecologista ele vai avaliar, ele vai pontuar os prós e os contras, os fatores de risco, se a pessoa tem indicação ou não de fazer reposição. Aos olhos da cardiologia, isso é algo bom, mas tem que ser individualizado. Não são todas as mulheres que podem fazer a terapia de reposição de estrogênio. Por exemplo, se você tem história familiar de câncer de mama, se você tem alguma displasia mamária, você não pode. Agora, se você for muito sintomática, se você tiver osteoporose, se você tiver muitas ondas de calor, enfim, quem vai avaliar é o ginecologista. Então, em linhas gerais, o climatério tira o efeito protetor da mulher. Isso é uma verdade. A incidência de doença cardíaca no climatério, pós-menopausa, aumenta na mulher. Isso é uma verdade. Ela se iguala com o público masculino. E a reposição de estrógeno, quando bem indicada, quando bem avaliada, ela é benéfica, ela faz bem, ela promove uma melhora da qualidade de vida da mulher. É isso, Maíta. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho você e os teus telespectadores, mas essa terapêutica tem que ser muito bem individualizada e só o profissional que pode indicar se a mulher tem ou não indicação de fazer essa reposição. Um abração, até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio Bongiovanni. Um grande abraço. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Você já sabe, né? Atividade física, alimentação saudável. Se você tem dúvidas, mande aqui pra gente. O e-mail está aí no seu vídeo. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para uma querida que não vejo há muitos anos, Dirce Duarte Amado, que mora na cidade de Parapuã. Dirce, um beijo grande para você. A entrevista de hoje foi especialmente para você. Espero que nós tenhamos tirado todas as suas dúvidas. Saudades e daqui a pouquinho a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Tenha um bom final de semana, fiquem todos com Deus. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.